Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil aqui ao vivo na Causa Operária TV. Hoje vamos com as notícias do Nordeste e de Brasília, com os companheiros Vitor Assis e Renan Arruda. Daqui a pouquinho a gente fala com eles. Você que está ligado aqui na Causa Operária TV, se está chegando agora, inscreva-se no nosso canal, você fica ligado na nossa programação, receba as atualizações. E se você já está inscrito, vamos lá, vamos curtir e vamos nos inscrever aí, vamos nos tornar membros da Causa Operária TV. Junte-se aí a vários companheiros que ajudam a sustentar o nosso canal. E aproveitando também para a gente convidar você a participar da Universidade Marxista, curso que vai ao ar nessa quinta-feira e toda terça e quinta, com o companheiro Rui Costa Pimenta, até o final de fevereiro, discutindo o que foi o stalinismo, uma análise marxista dos acontecimentos. Então, vamos tratando disso daí. Você acessa a Universidade de Férias no site universidademarxista.com.br. Visite e se inscreva. Agora sim, vamos começar com a nossa pauta regional, as notícias que você encontra na imprensa do Partido da Causa Operária, aqui no Panorama Brasil. Destaques de hoje, um deles, um dos maiores problemas do país nesse momento, a ameaça, a gente pode chamar assim, de volta às aulas. No Nordeste, em Pernambuco, a Universidade Federal já está forçando a barra. E em Brasília, o SINPRO, o Sindicato dos Professores, o ensino secundarista, né, fundamental, também está discutindo essa possibilidade com o governo. Então, pergunto primeiro para o Vitor, depois para o Renan, que tal essas notícias? Como é que a gente deve receber isso daí? E quais são os detalhes? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Renan e companheiros da Causa Operária TV. No caso da volta às aulas, que já vem acontecendo há bastante tempo, né, toda a discussão, mas a notícia mais marcante é em relação ao FPE, principal universidade do estado, uma das 10 mais importantes universidades do país, que começou as aulas nessa segunda-feira, dia 25. E o que chamou particularmente a atenção é a forma como se deu a volta às aulas, né? Por meio de uma decisão burocrática, antidemocrática, completamente ditatorial, tomada pelos órgãos superiores da universidade. Chamou bastante atenção que, em vídeo publicado nas redes sociais, o reitor da UFPE afirmou a, que a decisão foi tomada com a participação ampla de estudantes, professores, funcionários, todo mundo teria decidido pela volta às aulas e que a decisão foi tomada com unanimidade por meio do Conselho da Universidade de Pesquisa, Ensino e Extensão. Porque aqui tem duas coisas que nós precisaríamos ver, né? Em primeiro lugar, essa questão da participação ampla. Como é que teria se dado essa participação ampla? Eu, por exemplo, sou estudante da UFPE, não fui consultado em momento algum sobre a volta às aulas. Participação ampla, a gente teria que pressupor que houvesse assembleias, discussões com todas as turmas, né, mas nem sequer uma enquete com os alunos. Você gostaria que as aulas retomassem? Como você gostaria que as aulas fossem conduzidas dentro da pandemia? Sequer isso daí foi feito, o que mostra que é uma farsa total. E a maior farsa está na própria fala do reitor, porque ele fala que a aprovação da volta às aulas se deu dentro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Eu vou mostrar aqui o que é esse Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Segundo o próprio Regimento Estatuto da UFPE, ele é composto pelo reitor, vice-reitor, pró-reitores, diretores e vice-diretores dos campi e centros acadêmicos, representantes das câmaras setoriais de graduação, das câmaras setoriais de pós-graduação,
das coordenações setoriais de extensão, diretor do Colégio de Aplicação, diretor do Hospital das Clínicas, 6 representantes de técnicos administrativos, 6 representantes dos estudantes e um ouvidor geral, com direito à voz sem voto. Então, os 40 mil estudantes da UFPE são reduzidos a 6 representantes, escolhidos, em geral, da maneira mais burocrática possível, né? Não há uma ampla campanha pela escolha desses estudantes que vão integrar o conselho, ninguém fica sabendo em geral, ou seja, os participantes tendem a ser os elementos mais oportunistas, direitistas, que se aproveitam do recurso, do refluxo do movimento estudantil. Então, o conselho ele é uma forma simplesmente da reitoria, né, dos órgãos mais ligados ao Estado burguês, né, ao aparato do Estado, legitimar as suas decisões direitistas, antidemocráticas, ditatoriais, nesse caso aqui, bolsonaristas, inclusive, se aproveitando aí do pretexto de que, veja bem, não foi uma atitude de cima para baixo, foi um conselho que se reuniu, etc. Conselho, desde a antiguidade, é uma casta social que se coloca aí à parte da sociedade, né? Uma decisão minimamente democrática teria que levar em consideração o interesse de toda a comunidade acadêmica, coisa que não foi feita na universidade, coisa que não é feita em nenhuma esfera da vida social, no que está relacionado às instituições de maneira geral, né? O Estado, as prefeituras, o próprio governo federal. Em nenhum lugar você vê uma atitude democrática em relação à vacina, porque não dá a pandemia, porque não dá para ser democrático se você quer aplicar o programa da burguesia, que é um programa genocida, né, de devastação total. E em Brasília, Renan, tem acordo entre o sindicato e o secretário da Educação, o governo do DF? Boa tarde, Rafael, Vitor, o pessoal que está acompanhando a gente nesse Panorama Brasil. É o seguinte, negociação. Tem negociação, está marcado para a próxima segunda-feira aí uma reunião da direção do sindicato e o secretário de Educação do DF para tratar da questão da volta às aulas. Mas oficialmente, né, já foi estabelecido pelo governo a data do dia 8 para o retorno às aulas. Nas escolas privadas já está retornando, cerca de 20% das escolas privadas retornaram às aulas na última segunda-feira, né? E a princípio é essa a situação, né? A política, obviamente, não do DF simplesmente, a gente está vendo isso nacional, acabamos de ver a questão de Pernambuco, né? É a volta às aulas dos governos, sejam eles negacionistas, sejam eles científicos, né? A gente tem um caso aí do Dória em São Paulo, o ensaio para isso aí foi a própria realização do Enem, né? E vestibulares, como esse, o maior do país, que é o da FUVEST. Então, isso aí é a burguesia, os golpistas, os governadores sinalizaram que tem que voltar a funcionar, né? O problema tem a ver com o problema do funcionamento da economia, por um lado, e, obviamente, não dá, né, as empresas privadas do ensino voltarem às aulas e o Estado continuar sem funcionar. Quer dizer, você tem que. As aulas têm que voltar plenamente para que você garanta os lucros das empresas da educação, né? Isso aí é muito evidente na política aí dos golpistas. Quer dizer, não tem nada com relação a ver com a pandemia, né, com supostamente ter uma política de combate à pandemia, mas é um problema de lucro, né? É isso que é o eixo central. Eu acho que o que chama atenção, queria ler aqui uma declaração, foi dada, né, reproduzida por um jornal da imprensa burguesa, então a gente tem que ficar, vamos dizer assim, de sobreaviso, temos que ficar, levar em consideração isso aí, né? Mas tem uma declaração de um diretor do Cipro, reproduzida pelo jornal, que fala o seguinte: é, fala o seguinte, deixa eu só localizar aqui.
Primeiro, tem uma declaração de uma diretora, Rosilene, que fala o seguinte: nós entendemos que as aulas, que as escolas só estarão realmente seguras quando todos forem vacinados. Isso é uma primeira informação, né? Uma segunda é o seguinte: os profe... deixa eu ver aqui, eu acabei de ver aqui. Mas assim, sim, achei aqui. De um outro diretor que fala o seguinte, né, para essa mesma imprensa. O governo precisa garantir as condições necessárias, porque as crianças não serão vacinadas, disse Samuel, um outro diretor, lembrando que os alunos podem ser vetores do coronavírus. Veja, isso aqui, vamos ter claro, pode ter negociação, pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter, se chegar a um acordo para prorrogar aí uma semana e tudo mais, mas isso aqui é um fato, né? A imposição do governo está colocada e a política do sindicato não é de se opor a ela, né? É criar, o governo tem que garantir as condições. Olha, veja, o próprio Simpro soltou uma nota que está na sua página na internet, em que fala o seguinte: cerca de 500 mil pessoas circulam diariamente nas escolas do DF. Veja, 500 mil pessoas é praticamente aí 25% da população do DF. A vacina que nós vamos discutir daqui a pouco não existe, é uma fantasia absoluta. O que significa que não tem política para coisíssima nenhuma, não tem vacina, não tem medidas sanitárias. Você vai simplesmente pegar os alunos, as escolas são superlotadas, você simplesmente vai colocar os alunos em sala de aula, na melhor das hipóteses, no modelo híbrido, como está levantando a hipótese, de meio a meio, né? Quer dizer, vamos considerar essa hipótese do meio a meio, são 250 mil pessoas. Né? Quer dizer, isso aí é um convite, né? Assim, venha vírus, venha, vamos lá, vamos fazer a imunização de rebanho no DF. Essa é a palavra do governo do DF e que os sindicatos estão, na verdade, estão tentando aqui colocar o problema, ver como é que pode minimamente contornar isso e aquilo, quando se tem toda uma discussão, e eu acho que isso que é o fundamental, né, que está sendo impulsionada, inclusive, pelo sindicato dos professores aí de São Paulo. A gente tem uma participação ativa nessa política, que é de justamente decretar a greve no início das aulas. Né? Esse é o único caminho. Né? A greve está na ordem do dia, não apenas para São Paulo, obviamente, isso aí deve ser uma política da CNTE, a Confederação dos Trabalhadores na Educação, de chamar, né, a greve nacional da categoria, né, preparar a mobilização, preparar encontros, né, porque isso aqui se no Brasil hoje a gente já vive um genocídio, isso aqui é simplesmente você decretar, você oficializar o genocídio numa escala muitíssimo superior ao que já ocorre hoje. Quer dizer, é, é, é uma, é uma situação assim exponencial de aumento desenfreado, né, da contaminação pelo coronavírus. Então, esse problema da greve é um problema-chave que está colocado na situação política. Agora, Renan, isso daí está colocado numa situação em que o número de mortos continua subindo diariamente, né? Quais são os últimos números da pandemia no DF? Os números aqui que estão, eles não foram, bom, inclusive isso aí, né? Cada vez mais assim as notícias sobre a Covid já estão sempre atrasadas, né, com relação à realidade, né? Então, por exemplo, a última notícia que eu consegui achar aqui é de 17 horas, 18 horas do dia de ontem, né? Mas considerando o dia de ontem, né? Ou seja, não, o dia de ontem não, porque a parte da noite não está incluída aí, né? O DF superou a marca dos 4.050 óbitos, né? Falecimentos. Isso oficial, vamos ter claro, depois nós vamos ter uma notícia aqui que eu acho que expressa bem o que é esse problema da pandemia, né? E os infectados no DF já correspondem a 272.375 pessoas, né? Segundo a Secretaria de Saúde, né?
Isso aí, obviamente, é uma situação, a subnotificação é muito, muito grave. Eu vou te dar um número aqui, Rafael, que eu acho que isso expressa bem a situação, que são os óbitos ocorridos, é, como é que se diz? Ocorridos em residência no DF, referente ao ano de 2020, né? Ou seja, não estão incluídos aí os óbitos esse ano, né? Que houve uma escalada da pandemia, mostra bem o que está acontecendo. No DF, eu só estou abrindo aqui a tela para dar mais precisamente as informações. No DF, no ano passado, morreu, com dados oficiais, morreu uma pessoa a cada 48 horas, tá, em residências. Isso em 2020. Mas aí quando você vai ver, isso aí corresponde ao aumento por Covid, né, de 22,1%, quer dizer, desses casos aí, né, que são 120 moradores da capital, né, corresponderia aí, significaria aí um aumento de 22% se comparado com o ano de 2019. Mas quando você vai ver a tabela das mortes em casa, né, você vê o seguinte: as mortes por causas respiratórias fora de hospitais cresceram 48,3%, sendo que as principais doenças causadoras de óbito nas residências foi por septicemia, com aumento de 50%, seguido por causas indeterminadas, 43,7%, e insuficiência respiratória alta, de 30,8%. Quer dizer, eu não sei, eu não sou estatístico, mas me mostra por que esse número só subiu 22%. Porque, pela informação que está aqui, todos esses casos aqui podem estar diretamente ligados ao problema do coronavírus. Septicemia, por exemplo, é uma consequência pode ser uma consequência do coronavírus. Causas indeterminadas, então, né? Essas então ainda mais se colocam. E a própria insuficiência respiratória representou 30,8%. Em que raios eles arrumaram um número de 22%? Né? Quer dizer, é uma situação assim que mostra que isso aí é denunciador, eu acho, assim, que não só da subnotificação, sem sombra de dúvida é isso aí, mas da própria manipulação do que é notificado e não é devidamente investigado, né? Não há interesse em torno desse problema, né? Porque imagina, se a gente fosse apresentar, se a gente não, se o governo fosse apresentar realmente a realidade do coronavírus, a situação, veja, seria ele das duas uma, ou ele assumiria abertamente, né, a morte das pessoas, a responsabilidade pelas mortes das pessoas, né, o genocídio, ou teria que ter uma política simplesmente reverter totalmente o que foi feito até agora, que isso aí né, obviamente não está colocado de maneira nenhuma. Então, quer dizer, é uma situação de uma gravidade sem tamanho. E aí você casa esse problema com a volta às aulas, né? Você vai potencialmente generalizar o vírus de uma maneira muito, muito, muito intensa, né? A gente nem sabe. Assim, está tudo solto, né? Eu estava vendo aí uma reportagem sobre a questão de Manaus, que, salvo engano, 48% das pessoas testadas em Manaus, que estavam com coronavírus, eu acho que até superior a esse número que eu estou dando, foram contaminadas por uma nova cepa aí do coronavírus, que eles não sabem se vacina, se imuniza, eles não sabem de nada, né? Então é tudo uma questão assim, ao Deus dará. A vacinação no DF, por exemplo, 22%, 22 mil pessoas foram vacinadas até o momento. Isso aí é absolutamente irrisório, né? Não existe política efetiva para nada, né? Não tem, enfim, né? É essa situação de conjunto aí que veja, isso é no DF, né? O Distrito Federal, o centro do poder, né? Quer dizer,
a capital da República, está dessa maneira, você imagina isso aí, né, no país de conjunto. Agora, pergunto para o companheiro Vitor, qual é o quadro em Pernambuco? Porque agora se fala até, né, na promessa de vacina para o país inteiro, mas a vacina não chega, né? E qual é a demagogia da vez com as pessoas aí, já os idosos, as pessoas de idade avançada? O que que acontece por aí, Vitor? Então, como a gente tem denunciado sistematicamente na nossa imprensa, apesar de todo o show pirotécnico do João Dória, quando vacinou a primeira pessoa contra a Covid-19, né, com a vacina que é 3 vezes mais cara, com a baixa eficácia, né, que ninguém sabe, inclusive, no que vai dar. Apesar de tudo isso daí, não há um plano sério de vacinação. Não há nenhuma garantia que a população brasileira vai ser vacinada. Ontem no DCO a gente publicou uma matéria mostrando que em São Paulo, que seria o estado mais desenvolvido, o estado onde fica o próprio Instituto Butantan, demoraria 7 anos para vacinar toda a população, se seguisse o atual ritmo. Né? E a gente tem tudo para acreditar que o ritmo iria se tornar mais lento na medida em que eles correram agora para apresentar um determinado resultado. E no Brasil inteiro, demoraria aí coisa de 32 anos, ou seja, a gente teria que aguardar até 2053 para vacinar toda a população. A gente considerar que o Brasil é um país que sequer tem oxigênio para as pessoas, isso aí é bem razoável. Se considerar também que o próprio Bolsonaro já declarou que não teria seringa para vacinar todo mundo, é uma especulação bastante razoável. Nós demos aqui no Panorama Brasil, na semana passada, notícia de que a Prefeitura do Recife teria anunciado que a intenção de vacinar 167 mil pessoas reduziu para 33 mil. Ou seja, ao que tudo indica, há um cenário muito bem definido de escassez total da vacina. A vacina vai ser um privilégio. O próprio Bolsonaro aí já está anunciando a possibilidade de a iniciativa privada realizar a vacina, ou seja, no final das contas só vai ser vacinada a burguesia, seus amigos, as pessoas às quais os capitalistas têm um determinado interesse que sejam vacinados. E aí em Pernambuco, para encobrir essa, esse verdadeiro crime contra toda a população, né, de deixar o povo sem vacina porque a direita está gastando todo o dinheiro do Estado com os bancos e com tudo aquilo que não diz respeito aos interesses do povo, mas sim dos capitalistas. O governo agora decidiu vacinar a população acima de 85 anos. Veja só que coisa maravilhosa, né? Aparentemente um gesto de solidariedade. Afinal, as pessoas com 85 anos estariam mais vulneráveis ao vírus, mas na verdade o governo decidiu vacinar as pessoas acima de 85 anos porque é um número extremamente baixo. Não sei se a produção tem aí a pirâmide etária do estado de Pernambuco, que seria, vamos colocar para a gente ter uma ideia. Né? Acho que, bom, tá aí na tela. A gente considera as pessoas com 85 anos para cima, isso aí vai corresponder a menos de 0,5% da população. Então, o governo aparece aí como um governo preocupado com os velhinhos e tal, vai vacinar um determinado segmento da população, mas no fim das contas é só um pretexto para que apenas uma parcela muito, muito, muito baixa da população seja vacinada. E também é preciso dizer, tudo bem, as pessoas com acima de 85 anos, elas têm uma vulnerabilidade grande para a doença, mas também é preciso destacar que pessoas abaixo de 85 anos também têm um risco muito grande de ser infectada e desenvolver a doença em um quadro grave. Eu não consegui pegar os dados mais atuais, porque é sempre muito difícil pegar dado, né, já que há todo um esforço do Estado para esconder a realidade, mas os dados de setembro
quando Pernambuco já tinha registrado mais de 7.600 mortes, hoje tem aproximadamente 10.200, indicavam que as pessoas acima de 80 anos, não é nem 85, que eu não tenho esse dado, mas acima de 80 anos correspondiam aí a cerca de 28% das mortes causadas por coronavírus. Ou seja, considerando essa diferença aí, né, de que ignorando na verdade a diferença, que os dados são relativos a 80 anos e não a 85, a vacinação aqui preveniria apenas 72% da população que tem um risco potencial de morrer pelo vírus, permaneceria aí totalmente vulnerável. Ou seja, no fim das contas, a vacinação para a população idosa, né, ou mais idosa, não passa aí de demagogia por parte do governo, não passa aí de um showzinho para esconder o fato de que não tem vacina para todo mundo, muito longe disso. A gente já anunciou vários casos aqui de os próprios secretários de saúde furando a fila, porque os próprios secretários sabem que não vai ter vacina para a população de conjunto. Então só resta, né, aos trabalhadores se mobilizarem contra esses governos direitistas, que são todos eles assassinos, inimigos do povo, desde o do próprio Bolsonaro, mas passando por todos os governadores, o próprio João Dória, né, que fez o possível para cortar o investimento em pesquisa, e agora aparece como grande cientista, mas absolutamente todos eles, todos os governadores e prefeitos estão comprometidos em destinar a maior parte da verba dos estados para os bancos, para os capitalistas. É preciso se mobilizar, colocá-los todos para fora e exigir um combate real ao coronavírus. Combate que não há, né? A gente fica aí bestificado diante da quantidade de casos que vem crescendo e da inação total dos governos científicos, né? Os governos não fascistas da burguesia em escala nacional. Uma verdadeira palhaçada contra a população que tem que ser enfrentada aí por uma ampla mobilização. Bom, das grandes às pequenas, não sei bem se são pequenas coisas, o que está acontecendo com relação aos parques que estão aí sendo privatizados em Pernambuco? Qual que é o caso? Agora a pessoa tem que ficar em casa de máscara, na rua de máscara não tem um lugar para ir ao ar livre. É isso mesmo, Vitor? Não. Pois é, não sei o que acontece exatamente com a direita para odiar tanto os parques. Inclusive, já vou aproveitar para dar duas notícias de uma só vez. Né? O secretário de saúde aqui, André Longo, né, responsável por 10 mil óbitos, ele está ameaçando a população de fechar os parques se não houver um controle da pandemia. Né? Primeiro, que isso é hilário porque controle nunca houve. E segundo, que é uma verdadeira palhaçada. Acho que o povo já está de saco cheio com isso daí, de essa história de que o problema do coronavírus, as mortes são por causa das praias, dos parques, das festas, o que diabo for. Né? Vira e mexe aparece aí uma lei seca, uma barbaridade aí ou outra, para aumentar o aparato da repressão, para restringir ainda mais os direitos do povo, mas você nunca vê o problema sendo atacado de frente. Nunca aparece aí um decreto proibindo as pessoas de trabalhar, dizendo, ó, eu sei que você quer muito trabalhar, mas eu, governo, vou obrigar você a ficar em casa, vou lhe sustentar aqui. Você não vai poder sair de casa para ir para o trabalho, porque você vai receber aqui um salário, né? E eu vou obrigar também o seu patrão a pagar, se ele falir, problema dele, etc. Isso aí não existe. Também não existe uma iniciativa enérgica em relação aos transportes públicos e tal. O que você vê é esse Estado tão preocupado com a pandemia para fechar parques, para fechar tudo, toda aquela mínima perspectiva de lazer para a classe operária. Né? Porque lazer para a classe média existe de sobra. A classe média, a burguesia está aí se confraternizando em festas, em tudo que é tipo de atividade que gera aglomeração, mas que ninguém fica sabendo, porque a imprensa capitalista,
polícia feche os olhos para isso. E aí já está essas ameaças de fecharem novamente os parques. Agora a gente também recebe a notícia de que Pernambuco vai ser, junto com mais 5 estados, decidiram aderir. Não é um programa de privatização, Rafael. Acho que a gente tem que ter cuidado, né, de não exagerar. É um programa de desestatização, né, que é o novo nome dado pela burguesia aí para um novo eufemismo, né, quando eles vão liquidar completamente o patrimônio público. Agora chama de desestatizar. Então, Pernambuco mais 5 estados aderiram ao programa de estruturação e concessões de parques naturais, lançado no final do ano pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E aí a desculpa, né, que os contratos vão prever melhorias desde investimentos básicos em infraestrutura, como banheiros, sinalização ao longo das trilhas e aparelhamentos do centro de visitantes, até o desenvolvimento de novos atrativos e equipamentos de recreação, de acordo com a vocação de cada parte e com foco no ecoturismo e conservação ambiental. Para quem escuta aí, será uma maravilha, né? Por algum motivo, os capitalistas estariam interessados em entregar à população pernambucana o melhor, a melhor possibilidade de lazer que você vai encontrar. Eles só esquecem de dizer que duas coisas. Primeiro, que a iniciativa privada nunca constrói maravilha alguma, né? E segundo, que ela também não faz nada de graça. Então, os parques que hoje estão sob ameaça de fechar, sob pretexto da pandemia de coronavírus, eles também correm aí sério risco de fechar para a classe trabalhadora, porque não vai ter para nos parques. Tá certo. Bem, para a gente encerrar, Renan, uma palavrinha aí sobre outra privatização. Nesse caso aqui, da SEB, drama que a gente vem acompanhando aqui no Panorama Brasil já há meses. Parece que arremataram ela no leilão. Qual é o estilo aí dessa privatização? É aquele desastre tucano do FHC ou uma coisa assim mais moderninha? Como é que tá isso daí, Renan? Eu vou começar com uma historinha. Ontem nós tivemos aqui uma chuva muito forte em Brasília, né? Uma tempestade, derrubou árvores, etc. e tal, alagou vários pontos da cidade e, obviamente, veio acompanhado de apagões em diversas regiões. Eu, particularmente, onde eu moro, particularmente, ficou aí sem energia aproximadamente entre 6h30 até quase 11 horas da noite, né? E aqui tem um grupo de pessoas que moram no local que eu moro aqui, né, numa quadra residencial, e o pessoal procurou a SEB, né? Então foi até motivo de piada no grupo, porque a SEB falou o seguinte: olha, seguinte, a previsão para voltar a energia é 21 horas. Aí perguntaram, temos ainda, né? Então, assim, a previsão é para voltar 20. Eu falo isso porque, em outras situações, antes da privatização, você ligava lá, aí a SEB dizia o seguinte: olha, sabe o que acontece? A região que você mora está sempre sujeita a apagões, porque existe os equipamentos de energia, de coisa e tal, são muito antigos, então precisaria trocar. Né? Então, por isso que acontecem os apagões. Quer dizer, agora você já fala o seguinte: não, eu não sei o que é, mas 21 horas o negócio vai estar funcionando, né? Mas deixando de lado aqui a piada, o que acontece? Teve a privatização agora no final do ano, início desse ano, né, na Bolsa de Valores aí de São Paulo, foi arrendada por uma empresa aí com relações aí com multinacionais do petróleo, do petróleo não, da energia e tudo mais, e agora está no trâmite da oficialização do negócio, né? É assim, você privatizou, mas como é tudo muito sério, né? Então a Anatel passa por um período de transição, né? Então, no período de transição, por exemplo, a SEB acabou de inaugurar uma nova subestação, né? Ou seja, você acelera os investimentos da empresa, tem que entregar ela redondinha para iniciativa privada, né? Então, é esse trâmite que está ocorrendo, segundo na imprensa, a previsão
vamos dizer assim, o ponto final aí da pega da empresa em março próximo, né? Então, esse é a questão. Agora, uma coisa que eu acho que é importante, né? Que é óbvio, se o próprio governo ainda não recebeu o dinheiro, né? Então, esse dinheiro, esses 2,5 bilhões, só seriam recebidos quando for, né, a coisa tiver 100% aí fechada. Significa que a SEB ainda é possível reverter a situação, né? Desse ponto de vista, mas nós temos essa situação dos apagões, não é uma particularidade de Brasília, pelo contrário, a gente assistiu aí no Amapá. Então, na verdade, tudo é uma questão política, né? Se resume nisso. Aí, do ponto de vista da esquerda, dos sindicatos que se reivindicam dos trabalhadores, da própria categoria, é o problema da mobilização. Você ficar de braço cruzado esperando a guilhotina, bom, não vai resolver nada a não ser que você está, né, admitindo que você vai ser decepado, mas, enfim, né? Você, se fosse só o dirigente, até você poderia dizer, não, sei lá, é uma pessoa, ele é, né? Ele se conformou com relação a isso. O problema é que a categoria vai ser decepada também, né? Então, é, essa que é a situação. Não tá, óbvio, tem toda uma política de investimento, para resumir, os apagões estão se sucedendo, obviamente isso faz parte da campanha da nova SEB privatizada, né? Então, enfim, a política aí do desgraça é pouca para o Brasil, né? Então, não basta o coronavírus, você tem que intensificar as coisas numa intensidade assim para arrasar com tudo, né? Tá certo. Bem, a gente acompanha mais notícias como essas aqui no Panorama Brasil. Nosso tempo para hoje acabou. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV. Obrigado, Vitor. Obrigado, Renan. Amanhã tem mais Panorama Brasil a partir do 12h15. Até lá.